calamacheia. Queridos, eu vou abrir aqui no tema. E com a bênção do pastor, eu vou deixar louvores que Deus me dá também. Glória a Deus. E eu preciso passar sempre que eu ministro, porque é um chamado da gente. O livro de Josué, queridos. Josué, no capítulo 1 aqui, o pastor passou aqui. O versículo é o 9, né, pastor? Para a glória de Deus. Eu achava. Eita, Deus, tremendo, cheia. Deus maravilhoso. Olha o que diz aqui o versículo 9 do livro de Josué, queridos. Todos encontraram, mas? Amém. Amém, glória a Deus. Serei breve nessa mensagem. Não te mandei ou não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom. Josué Não 9. temas. 6, 9. Capítulo 1, versículo 9. É o primeiro capítulo de Josué. É isso mesmo, né, pastor? Amém. Amém. Pronto. Agora vamos resolver aqui. Alamacheia. Não te mandei eu? É uma pergunta, tá vendo? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, Ramacheia. Olha, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. Não temas e não te espantes. Glória a Deus. Glória a Deus. Se assim como Jesus, queridos. Aleluia. Pastor, eu vou tocar minha viola. Glória a Porque Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Ramanduri canto ramacheia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês vão ouvir louvores que talvez não, certeza que vocês não ouviram no rádio. Só quando eu fazia programa de rádio, né, que eu tocava meus louvores na rádio. Primeiro louvor, queridos, que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Tudo que eu vou falar ali sobre essa palavra, se você duvidar, certamente não vai gerar frutos em você. Olha aí, Pai. Então Deus me deu um louvor para dizer assim: filho, todas as vezes que você for ministrar em algum lugar que você ainda não ministrou, traga esse louvor, para que não haja dúvidas. Aí nasceu o louvor assim, ó. Não duvide do teu Deus, não duvide. Olha aí, ó. A dúvida faz a tua fé se abalar, sabia? Não duvide do teu Deus, não duvide. Olha aí, ó. Deus não tem compromisso com quem não quer nele acreditar. Deus não. Mas a ansiedade tem provado a tua fé. E o tempo longo de espera já não te deixa crer. Mas não duvide, porque Deus está contigo. Se creres, o milagre vai acontecer. Mas Deus opera na vida daquele que usa a sua fé para receber milagres. Ei, Deus está contigo, Ele é teu amigo. Então não pare de clamar, mas você tem que acreditar, não duvide. Creia que tudo o meu Deus fará. Não duvide, simplesmente acredite. Olha aí, ó. Se foi Ele quem prometeu, se cumprirá. Olha só.
duvide do teu Deus, jamais duvide. Se Ele prometeu, se cumprirá. Não duvide das promessas que Ele fez em tua vida. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele fará. Só tem um porém, igreja, é bem assim, ó. Mas Deus opera na vida daquele que usa a sua fé para receber milagres. Ei, Deus está contigo, Ele é teu amigo. Então não pare de clamar. Você tem que acreditar, não duvide. Como é que é? Não aprender, né? Não duvide. Aplauda o Rei da Glória! Eita, Ramandaraxia! Não vai esquentar um pouquinho agora, porque eu estava no Monte Guanás orando com os obreiros. Ramacheia. E Deus falou comigo naquele lugar. Sempre que eu vou lá, Deus traz um louvor especial para minha vida. E a Bíblia relata, queridos, que Ezequias, ele, um chamado tremendo, no capítulo 37 de Isaías, diz que ele, orando ao Senhor, com cartas e afrontas, ele simplesmente vê Deus enviar um anjo e matar 185 mil soldados inimigos. Aí no capítulo 38, versículo 1, fala bem assim, que Deus envia Isaías até a casa de Ezequias. Ei, põe tua casa em ordem, porque tu morrerás. E quando você lê esse capítulo 38 de Isaías, você não vai encontrar a culpa em Ezequias. Mas Deus disse para mim, antes de escrever a letra, disse, olha filho, a minha palavra não tem contradição. A Bíblia explica a própria Bíblia. Aí eu fui lá para o livro de 2 Reis, capítulo 20, e também traz a história do rei Ezequias. Mas lá fala da cura dele com uma pasta de fio. Eu disse, Senhor, mas a culpa do varão. Aí Deus disse, a Bíblia explica a Bíblia. Aí eu fui lá para 2 Crônicas 32. Aí fala bem assim, porque o seu coração se exaltou, a soberba entra e o grande é derrubado. Aí Deus disse assim para dizer lá no monte dos obreiros, ei, antes que a unção se acabe, arrependa-se. Antes que o teu ministério seja rejeitado como Saul foi rejeitado, arrependa-se. Aí nasceu esse louvor aqui, ó. Escuta só. Quando o profeta Isaías falou para Ezequias o que Deus mandou, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Assim ele falou. E antes que o profeta saísse do pátio do lugar, Ezequias orou, e logo Deus disse a Isaías, volta lá, fala pra Ezequias, Deus já te perdoou, eu acrescentarei 15 anos em tua vida, porque já reconheceu que eu sou Deus que abate todo aquele que se exalta, mas exalto quem se arrepender. Olha o conselho! Antes que a tua luz se apague,
que a tua unção se acabe. Olha aí, Deus. Arrependa-se. E antes que o Senhor rejeite o teu ministério, como fez com Saul, arrependa-se. E antes que o Senhor volte pra arrebatar a igreja, arrependa-se. Pois Ele é o Deus que abate todo aquele que se exalta, mas exalta quem reconhecer. E por isso esse alerta, ó igreja, hoje desperta, pois já é hora de se arrepender e voltar para Deus, para o primeiro amor. Arrependa-se, igreja do Senhor. Sabe por quê? Ó, o tempo está findando. Deus está nos alertando. Jesus já está voltando para arrebatar a igreja. Arrependa-se. Arrependa-se para morar no céu. Seja um crente fiel e arrependa-se. Escuta só, queridos. Jonas desobedeceu. Entrou no navio que ia lá para Tarsis. E por que desobedeceu? Aqueles pobres homens jogaram as suas fazendas no mar. Por causa do erro de Jonas, alguém pagou um preço perdendo o que tinha. Por causa dos nossos erros, nossos filhos pagam, nossa família paga. Meu Deus. Então, olha o que diz a letra. Antes que a tua família Meu Deus. pague um alto preço Meu por Deus. causa dos teus erros, ó, Deus. arrependa-se. Meu Deus. E antes que o teu louvor não passe desse teto, arrependa-se. E antes que a morte chegue, lembra onde veio? Ó, pra ceifar tua vida dá tempo. Arrependa-se. Sabe por quê? Pois Ele é o Deus que ama todo aquele que obedece. Aleluia! Porque Ele é fiel. Aleluia! E por isso esse alerta, ó igreja, hoje desperta. Se arrependa pra ir morar no céu. Arrependa-se. Arrependa-se. Só vai entrar no céu aquele que é fiel. Arrependa-se. 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 Se quer morar no céu, seja um grande fiel. E arrependa-se. E arrependa-se. E arrependa-se. Só vai morar no céu aquele que é fiel. Arrependa-se. Arrependa-se. Amém, igreja? Hoje, vou falar para você que é interessante, querido. 12 de outubro de 2008, eu estava voltando de uma vigília abençoada. O varão estava comigo. Deus é tão maravilhoso que Deus trouxe os 3 que estavam comigo no carro para congregar com a gente. Deus foi juntando depois de... Foi 2008, irmãos. Já tem 15 anos. Aí Deus trouxe o ministro Rubens, trouxe o Aureliano, né? E trouxe o varão Márcio para ficar comigo. Os 3 que estavam no carro comigo. Mas eu deixei um por um em casa. E esse ali que tá ali, ó, foi o último. Que mora lá em Conferência Mineira. Aí eu desci naquela madrugada de um carro emprestado, ó, que tá ali atrás, ele meu sogro, o presidente Adriano também que tá ali atrás. Peguei o carro com ele emprestado, Citroën automático e fui pra vigília no Jardim Santo André. 4 da manhã, não tinha mais nem como ficar de pé. Me aceitei no banco, dormia na vigília. Eu disse, vamos embora.
viemos embora, todo mundo conversando, e conversando ninguém dorme, né? Mas quando eu fiquei sozinho naquele carro, aí apaguei no volante. Meu Deus. Bati numa viga de concreto, na Avenida Aricanduva, traumatismo craniano torácico, o olho arrancou, colocou de volta. Tendões estourado, perna esquerda quebrado em 3 lugares, o fêmur, braço esquerdo também de ferro aqui, cotovelo de ferro. Mas Deus disse assim: morre não. Porque adora sem olhar o preço. Meu Deus. Porque existe preço, existe valor. Aí Deus disse: não vai morrer não. Porque Ele quer ouvir a voz dele me adorando. Quando Ele quer que eu me enviar, Ele vai me adorar. Aí Deus disse assim: escreve a letra do acidente. Aí nasceu. Tudo estava preparado ali naquele lugar. Os convidados esperando a hora de comemorar. Olha aí, ó. O inimigo preparava um discurso para relatar. Calei mais uma adorador. Esse não vai mais louvar, mas eu estou de pé. Aleluia! Enquanto isso acontecia, eu estava voltando pro lar. Adormeci naquele carro, não pude mais acordar. Não sei o que aconteceu, não sei nem como explicar. Só sei que foi a mão de Deus que veio me salvar. E a festa acabou, o inferno calou os nós. Porque se o Deus do impossível que vê lá por nós, sou adorador e nasci só pra adorar. O inimigo fez a festa em vão, mas não pôde festejar. É assim que ele faz, querido. Coloca ali alguma coisa pra você cair, mas Jesus chega primeiro e fala assim: ei, pode até colocar a velinha, não vai apagar não. Você não vai sobrar vela pra derrota do meu servo. Não. De maneira nenhuma. E hoje estou restaurado, eu choro ao me recordar o que o grande amor do mestre supera para me salvar. Ele não veio aqui em vão, mas veio para nos provar que a vida está em sua mão. Ninguém pode roubar, nem matar, nem matar. E a festa acabou, o inferno calou sua voz. Recebimos Deus o impossível que sempre vela por nós. Somos adoradores e nascemos só para adorar. O inimigo faz a festa em vão, mas não pode festejar. Aleluia! Eu tenho o costume de contar, irmãos, um pequeno testemunho que aconteceu, que é bom contar testemunho, que acontece com a gente, né? Eu estava no culto, irmãos, me convidaram para ir no culto na Gleba do Pêssego, ponto final. E lá tinha um caminhão, que eles colocaram no caminhão, então o culto era em cima do caminhão. Aí disseram: varão, é o seguinte, o culto não tem hora para acabar. Aí, tu vai louvar. Enquanto tu tiver voz, tu vai louvando aí, porque vai ficar assim. Aí eu cantei 42 minutos, só meu. Fora dos outros, né? Aí, foi até 2h30 da manhã. E o último hino que eles mandaram cantar, que é um clássico, que eles querem ser aquele lá. Que a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, né? Que a Deus... É muito lindo. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu cheguei na igrejinha aqui, nesse dia, aí veio um profeta de Deus.
E ele chegou para mim e falou assim: varão, eu sei que às vezes há uma preocupação quando você vai ministrar, que você traz pelo louvor. Mas assim diz o Senhor: os louvores já falam com a igreja. É como se fosse parte da mensagem. Porque a questão do ministério, do pregador, é chegar aqui, abrir a palavra e apenas pregar a palavra. E às vezes canta um louvor, né, alguma coisa assim, mas é o meu chamado, de calar cheia. Então Deus nos chamou assim, eu não posso fugir dele. Amém, igreja? Amém? Deus falou com vocês louvores? Amém? Ó, glória! Deus já exortou a igreja, Deus já falou de dúvida e também falou de milagre. Mas vamos falar agora de palavra, em nome de Jesus. Escuta só o que diz aqui a palavra do Senhor. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aí fala aqui, irmãos, 2 versículos, assim, 2 palavras que para mim é o que precisa na minha vida e na vida de quem quer ir até o final. Não temas, Oricalamacheia, e nem te espantes, de Calamacheia. Queridos, Alamachoeira de Candaramanai. Todo aquele que é chamado, mas que há um temor dele, no coração dele, para aquilo que pode parar a obra de Deus na vida dele, ele não serve para seguir adiante. Porque quando Deus fala que não temas, ele está dizendo bem assim: filho, eu sou contigo. Tudo que, Alamacheia, tu intentares fazer diante da minha palavra e da minha obediência, dentro daquilo que eu projetei para você fazer, não tem como o mundo parar. Ramacheia. A palavra foi confirmada com o pastor quando falou de Paulo. Aí Deus falou para Paulo: olha, Paulo, não temas, porque não vão mexer com você. Eu te mandei e acabou. Deus manda em tudo e em todo. Você vai ver, Deus é tremendo, irmãos. Então esse temor, o homem precisa abrir mão de quem um dia colocou a mão no arado. Não, Alamacheia não pode olhar para trás, não pode de cantar. Mas olha a história aqui, o que vai dizer. A história diz, querido, que havia um pai para aquele povo, porque quando Josué ele vai estar nesse estado, ele perde alguém muito próximo. Ele perde alguém que não é apenas dele, o mundo daquela época. Israel, Ramacheia, o povo de Deus, estava agora sem o seu líder, Rimandarachia, o líder nato que Alamacheia, eles corriam para Moisés para tudo, Ricantaramandai. Então, uma perda irreparável aos olhos humanos. E quando a perda é irreparável, a gente para. Sabia disso? Os discípulos pararam quando perderam Jesus por 3 dias apenas. Foram pescar novamente. Há um convite, vamos para onde? Vamos pescar. Acabou a obra. Ramacheia, porque o nosso líder morreu de Calamacheia. Mas de Calamacheia, ao 3º dia alguém vai lá de Calamacheia. O que acontece quando alguém vai lá? Quando vai, eita, Maria vai lá Pedro, vai lá João. O que acontece? Olha, avisa para eles que eu estou vivo. De Calamacheia. A obra vai continuar. E logo em seguida o mestre volta e vai dar de conta com os discípulos. Faltando apenas quem? Aquele que não cria, Tomé. Ele volta novamente e fala assim: Tomé, faltava tu, mas agora tu crê, põe a mão aqui e vê que eu estou vivo. Aquele líder, por 3 dias deixou de liderar, Remacheia. Mas ele volta. Agora no caso de Moisés não ia voltar, irmãos. Então, por isso que eu falo, quando há um apego com o líder humano, você precisa, Alamacheia, de Deus para te levantar. O próprio Jesus volta para levantar os discípulos novamente, porque ele morreu para ressuscitar. Mas Moisés não ia ressuscitar 3 dias, é tanto que já dava 30 dias, irmãos, aqui o povo chorando. Não era só Josué chorando, era cada um no seu canto. Olha que interessante, irmão, quando Jó perde os filhos, não deu nem tempo de Jó chorar. Por quê? Porque já havia as enfermidades sobre a vida dele, depois ela foi se coçar e com telha, e a mulher desesperada, mandando ele amaldiçoar o Deus dele morrer também, porque não tinha mais nada para aquela mulher. Muitos criticam ela também, mas uma mãe perder 10 filhos é muito difícil, por Calamacheia. Agora imagina, Aramacheia, um povo inteiro olhando para aquela questão de um homem que sobe um monte, normal,
que é o Monte Nebo. E lá ele simplesmente é tomado por Deus. Ninguém sabe, ninguém acha o corpo de Moisés, porque lá em Judas diz que havia uma contenda entre Alabaxé, lá um anjo de guerra, outra não era Miguel, e ali eles contendiam acerca do corpo de Moisés, de Calamacheia. Satanás contendia ali com um anjo Miguel, mas Miguel vai dizer aqui que o Senhor te repreenda, Arabacai. Não existe sepultura de Moisés aos olhos da Bíblia, não tem como, não tem lugar específico para que as pessoas possam falar assim: olha, esse aqui fizemos um túmulo e enterramos ele. Então era um líder, Ramachá, que subiu, mas não voltou. E o povo espera esse homem, mas não tem mais. Por quê? Porque esse povo que espera Moisés, igreja, é um povo que ele aprendeu, Ramacheia, a ter um líder ali que servia aquele líder. Mas olha que interessante, não tinha para onde eles recorrerem. E ali, quem ia ser o sucessor, estava também como um deles. Moisés não disse para Josué: olha, Josué, eu te preparo para você liderar após mim. Não foi como Paulo, aliás, como Elias chegou para Eliseu, porque Deus mandou. E ele chegou em Eliseu e falou: Eliseu, você vem comigo. Então Eliseu vai com ele, Recalamacheia. E mesmo assim Elias poupou, porque foi outro também que subiu sem deixar a Lamacheia, a sepultura aberta e o corpo dele dentro. Não. Foi outro também, a Lamacheia. Mas para aquele jovem, Elias disse: olha, filho, eu estou indo agora, Recalamacheia, lá para Betel. Fica aqui. E os profetas chegaram para Eliseu: rapaz, tu sabe que o teu senhor vai ser trasladado. Ele vai ser arrebatado. Aí sabe que alguém que tem, irmão, como esse Josué, que é alguém que tem realmente sabedoria e fala que veio para não olhar para trás, ele fala para os profetas: calai-vos, porque eu sei a quem eu estou seguindo. Eu estou seguindo aquele Rabaxé que tem Deus no seu coração e que eu posso reter dele aquilo que eu preciso. Aí a Lamacheia fala bem assim: ó, viva o Senhor e viva a tua alma, não te deixarei. E eles foram até Jericó. Fica a Lamacheia. Chegou em Jericó, foi a mesma história. Os profetas de Jericó já estavam lá esperando para dizer para Eliseu: olha, para com isso, rapaz, deixa, acabou a obra. Chega, esse homem vai ser trasladado. Fica a Lamacheia. Mas o que ele fala? Calai-vos de Cantarramanarabacheia. Precisamos muitas vezes mandar a Lamacheia, não ouvir aqueles que vêm de Calamachandarabacai para tirar você do foco que Deus chamou. Irmão, o que mais o crente erra é porque o crente, quando o crente está perdido, não sabe o que para o chamado que ele tem, não sabe para que Deus chamou de Calamacheia. Eu nunca vou abrir mão de maneira de adorar o meu Deus, nunca, porque Ele me chamou para isso. Eu não vou deixar jamais, eu não vou negar nunca o louvor do meu Deus de Calamachuriano de Cantaramanai. Não posso, porque esse é meu chamado. Eu não vou negar nunca. Eu estava ali sentado, Recalamacheia. Mas o pastor chega e fala: pastor, posso contar contigo? Eu falei: varão, não tem palavra, porque a palavra de Deus não é minha, Recalamanai. Recalamachoreando de Cantaramanai. Se ele chamasse o varão, era a mesma coisa. O pastor do lado era a mesma. Porque todos vieram aqui, a Lamacheia, para justamente ser guiado pelo Espírito Santo. Brincando por Amanais. Nunca e jamais a gente pode andar perdido quando vem para fazer a obra de Deus. Não importa se o chamado é só louvar, ou só pregar, ou só limpar a igreja, ou só evangelizar, ou só Lamacheia. O importante é você saber a Lamacheia para que Deus te chamou. Glória a Deus. Ninguém, irmão, entra numa faculdade de medicina se não quer ser médico, irmão. Você já percebeu isso aí? Não entra. Ninguém vai se sujar tudo de graça se não tem a vontade de ser um mecânico, que é um trabalho sujo, né? Se jogou dia. Não. A pessoa faz o curso, se prepara, ganha a vida muito bem com aquilo. Agora, pega alguém que vai pelo dinheiro e não pelo chamado. Eu vou entrar aqui estreita. Ramacheta. Qual de vós que nunca levou uma bronca em uma repartição pública? Um Detran. De repente, numa sala antes de entrar para a medicina. Num órgão público.
Quem nunca foi Alamachia taxado como ignorante, como burro, porque não ouviu direito que a sala não era aquela para seu atendimento em qualquer repartição pública? Quem nunca passou por isso? Porque existem profissionais que vão pelo dinheiro, não pelo chamado. Agora pega o enfermeiro que tem chamado, que ama a profissão. Ele vai te ajudar. Olá, Jesus. Vai te encaminhar. Glória a Deus. Aleluia. Pega um cidadão que ele passou no concurso público, não pelo salário, mas porque ele queria ser o juiz. Eita Deus. Cheia. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai chegar algum dia dele diferente, é com alegria. Porque além de ganhar bem, faz o que gosta. Ele está no seu chamado, ele está no seu propósito. E crente tem que ter a mesma coisa. O pastor está arrebentado, mas o chamado coloca alegria nos seus lábios. Ah, Machia, você pode estar ferido como o sol da frente do Eita Deus. mas aí você vai olhar e Deus vai falar assim, filho, ei, a minha graça te basta. Não temas porque eu sou contigo. Isso é importante. Mas Josué, ele não tinha aquilo ainda. Ele tinha a obediência. Ele estava ali junto com Caleb quando Deus mandou Moisés enviar 12. Eles 2 e mais 10. Eita, Ramaché. Olha aí, 2 escolhidos, 10 chamados. Todos eram da mesma igreja. Mas vai 12, volta 10 murmurando. Eita, a terra é boa. Ó, ainda bem que falaram que a terra era boa. Mas tem gigante. Os outros já falaram assim, rapaz, um cacho de uva não leva em 2. Tão bom, porque as coisas de Deus é assim, irmão, já percebeu? Não tem esse negócio de sabe? Não, eu também não prego chave de nada, eu prego palavra. Mas Deus é assim, Ele te abençoa para que venha enriquecer num total. As bênçãos do Senhor são as que enriquecem, não acrescentam dores. Aleluia! Ele diz em Provérbios 24:10, se te mostrar de frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Só que Josué não sabia desse chamado ainda. Josué, Deus, olha aqui, ó, depois da morte de Moisés, Aleluia. servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho do servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Alamachia, levante, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar pelos vossos pés, vou ter um dado, como eu disse a Moisés. De Calamachia. Havia uma promessa de entrar na terra. Moisés não entra porque a gente sabe que era para falar a rocha, como ele falou a primeira vez, e saiu água, agora ele bate, ele veio a rocha. Porque veio a rocha, não vai entrar. Mas Josué, Ramacheia, ele não foi a Ramacheia, ele não estava aqui lá com egoísmo em tomar cargo de ninguém. É tanto que ele estava junto com o povo. E aquela questão, irmão, um cego guiando outro cego, faz o quê? Os dois caem no buraco. Então o povo ia ficar naquele tempo inteiro. Passou um mês e nada. Mas a partir do momento, que ele escuta a voz de Deus. E Deus diz para ele: não te mandei eu, Recalamacheia. Olha aí, tem bom ânimo nele, Recalamacheia. Como que eu consigo ter bom ânimo, queridos? Sozinho. É difícil. Você se animar no tempo de guerra é difícil. Mas o Espírito Santo vai na tua casa, te levanta e diz: não vai ficar em casa. Vai adorar. Porque se tu ficar, uma coisa eu digo para você, vai ser a pior noite da tua vida. Muitos já ficamos. Eu já fiquei. E não quero isso para mim. Eu já fiquei muitas vezes. E isso não é para crente. Ficar. Porque uma vez que você fica, algo vai acontecer. Ramacheia. 2 Samuel, capítulo 11, diz o seguinte, ou capítulo 1, né? Capítulo 11, versículo 1, diz assim: e era tempo dos reis irem para a guerra, mas Davi decidiu no seu coração ficar em Jerusalém, em casa. O que aconteceu com Davi? A mulher se banhava. Eu tenho até um louvor que fala disso aí, né? Cantei lá, né? Do terraço do castelo, então ali olhei. O que eu gosto do louvor agora de Bíblia, irmãos.
né? Deus me dá muitas letras, eu gosto da Bíblia, porque aí eu amo, porque está tudo ali na palavra, bom demais. A palavra é perfeita para nos dar louvores em nome de Jesus. Mas aquele homem, com aquele castigo de Deus, ele perde aquela criança que nasceu, mas não prevaleceu. Ele perde aquela criança. Deus perdoa sim, mas a espada continua na sua casa. A história continua e agora, olha só, irmão, Aminon, um dos filhos dele, tem um contato com a irmã. Meu Deus, de Calamacheia. A irmã Tamar é obrigada a ter algo com aquele irmão forçado. Sabe o que acontece? O irmão dela, por parte de mãe apenas, Absalão, sabe da cena e mata Aminon. Chama lá para vai dizer que vai adorar a Deus numa festa, e Davi parecia que ele estava desviando. Ele tenta não deixar o menino novo ir. Mas deixa o menino aqui. Não, meu pai, ele vai com a gente. Vai lá, embriaga o rapaz e mata. Agora, Davi perdeu a criancinha e agora está com o segundo filho perdido. Aminon. Absalão foge por um tempo, depois vem aquela profecia para perdoar Absalão. Ele traz Absalão de volta, só não vai morar com ele, mas mora próximo. Absalão se levanta contra ele e passa na rua alguém, as pessoas falam: olha, se eu fosse rei eu seria melhor do que Davi. Tu não pagaria esse imposto tão alto, eu te ajudaria. Politicagem, desde aquele tempo. E aí ele toma o reinado de Davi e põe o pai para correr. Olha que interessante. Daí vem Joabe, chefe do exército, e mata o terceiro filho de Davi, Absalão. 3 filhos por causa de um pecado, porque quis ficar. Aí ele, na velhice dele, Adonias queria tomar o reinado de Salomão. Já estava se propagando rei. Aí Davi fala assim: chega, já perdi 3. Deixa eu descer em paz. Deixa teu irmão, mata ele não. Mas o que acontece? A história diz, querido, da Bíblia, que aquele que está persistindo no erro, querido, ele não vai ter foco na direção de Deus. Ele vai cumprir o que é iniquidade. Porque pecado é aquilo que você pratica, nós somos pecadores. Mas iniquidade é um pecado contínuo. Sempre trago isso para a minha vida, assim, para nunca cair nisso aí. Sabe o que é iniquidade, queridos? É você ser bem casado e ter um amante. Então você está aqui na igreja e está cheio disso, infelizmente. Aí sabe o que acontece? Um encontro está marcado para amanhã. Só que você está com perdão hoje. Vai valer a pena? Isso é iniquidade. Eu vou dizer algo que é para vocês entenderem mais ainda. Olha só, é aquele camarada que ele decide trabalhar com aquilo que é ilícito, com aquilo que não vai ajudar o próximo, vai enganar o teu próximo. É em casa de vendas, em muitos lugares. Então um camarada está dizimando e está ofertando. Mas ele diz assim: mas o ganha-pão meu é aquele lá. Se ele colocar a fé em ação, Deus vai trocar a história dele. E ele vai ganhar menos, mas vai ser feliz. Quantas vezes eu tive a oportunidade de roubar alguém num posto que eu trabalhava? Quantas vezes? Mas o caixa sabia da minha vida. E quando alguém ia lá embaixo abastecer os caminhões de vila, que dá dinheiro, você pegar dinheiro de nota, as pessoas queriam colocar 50, te dar 10 e fazer a nota de 60. Entendeu? E pegar 30 para ele, tipo assim. Essas coisas erradas. Mas quando eu pegava o talãozinho de nota, que era fiado, que o cara lá embaixo no caminhãozinho via lá, a cara dele já mudava, semblante. Porque sabia, hoje eu não consigo levar nada para casa. E o caixa falava assim: se for o varão aí embaixo, o pastor nem toca no assunto, porque tu vai passar fome com ele. Eu falei, e vai mesmo. Chegava lá embaixo, a bacia, o que era na bomba, trazia de volta. Nunca fui mandado embora por honestidade. Aliás, ganhei até somente salário. Porque a gente já é pobre, irmão, e aí é mais ser mau caráter, não dá. Brama cheia. Não existe isso para Deus. Não, Deus está trazendo isso nesse momento, queridos. Uricalama cheia. Dê daquilo que te traz o teu suor. Deus não falou para Adão do suor do teu
rosto, tu vai comer a lamacheia. Então é honestidade. Então a iniquidade traz isso para o ser humano. É aquele pecado contínuo que você não consegue. Irmão, clama a Deus que Deus tira o vício. Deus tira, não é vício, mas que a gente se liberta do álcool e do cigarro. E da idolatria. Mas fica tantas coisas no crente, irmãos, que precisa acontecer o quê? Justamente a gente pedir para Deus. Nós não temos. Josué não podia, ele ia ficar a vida inteira naquela com o povo. Ia se acabar ali de chorar. Deus! Aí depois não ia ter mais nada, porque se ele quisesse, ele não obedecia, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Ele obedece a Deus, mas Deus diz para ele: olha, filho, não temas, porque todos que vierem contra ti, eu trarei em tuas mãos. E não te espantes, porque virá muitas coisas para tirar a tua força. Mas tu, Calamacheia, vai permanecer fiel. E eu vou ser contigo, Calamacheia, porque eu te dei a direção. O teu foco é alcançar a terra prometida. O teu foco é levar esse povo que agora já não é aquele povo que eu matei lá no deserto de tanto desobedecer. Porque de 20 anos pra cima não entra ninguém, só tu e Caleb. Só tu e Caleb. Então Josué estava agora trazendo uma geração de filhos que conheciam, que foram circuncidados ao reino para quê? Para trazer assim um novo povo, a nova Israel, que começa agora uma nova história, porque aqueles que saíram lá do Egito, só 2 escaparam. Só 2, que foi ele e Caleb. E eu encerro essa mensagem para você, queridos. Deus sempre vai dizer, para mim e para você, porque a gente vê. Você tem que olhar e sempre recitar no teu coração o que Paulo recitou. Eu combati o bom combate. Existe esse combate bom, igreja? Né? Eu nunca vi um combate bom. Nunca vi briga boa. Você já viu? Agora, guerrear o bom combate é você estar sempre olhando para Deus e ninguém te cala, ninguém te para. Você morre falando, você morre professando a fé e você vai até o fim. Paulo diz, eu combati o bom combate. Porque para ele era bom combater com aqueles que não queriam ouvir falar. Era bom não entrar em heresia e tentar colocar na cabeça da pessoa que Cristo salva. Não. É com sabedoria. Só teve uma vez que ele não suportou aquela mulher. Já tem alguns dias. Tu és o filho, tu serve a Deusinho. Sai pra lá, Satanás. A mulher adivinhava. Que tem mais hoje em dia adivinhadores no meio da igreja. E ninguém percebe. Pensa que é Deus. Olha aquela mulher. Eita, meu Deus. Deus é bom, né? Mas ele disse, combati o bom combate. Aí ele fala, acabei, tá vendo? Acabei a carreira. Ou seja, ele chegou até os seus fins. O fim do tempo, adorando a Deus. Louvando. Aí ele guardou o que, queridos? Nada? O que ele guardou? Então você lembra o louvor, né? Não duvide. Amém, queridos? Deus os abençoe. Eu falo assim, passe de 10, eu passei de 2 minutos, me perdoe, tá? Mas não faço isso não. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos?